Univesp, Projeto Integrador de Engenharia, Adaptação e Dependência, curso de verão. Integrantes do Grupo D4N: Breno Soares, João Alberto, Maria Cristina, Mário Ângelo, Ronaldo Carlos, Sebastião Ono. Otimização da água de reuso doméstico. Trata-se de um estudo e de um desenvolvimento de uma solução para captação e utilização de água de chuva e água de reuso. O projeto tem como proposta um sistema econômico, prático e tem como objetivo ser implantado em qualquer tipo de residência, podendo assim diminuir o desperdício de água que será direcionada para outros fins. A escassez da água acarreta problemas de ordem política, econômica e sanitária, e para evitar tais consequências, precisamos fazer uso dela de uma forma mais consciente. Para isso, basta observar a quantidade de água desperdiçada na lavagem de roupa da máquina de lavar ou a quantidade de água de chuva que pode ser armazenada. A crise hídrica que a região Sudeste atravessa nos últimos anos e o mau uso da água representam sérios e crescentes problemas para o desenvolvimento e proteção do ambiente. Tal situação contribui decisivamente para que muitas pessoas adotassem novos hábitos para economizar água, dentre eles o armazenamento da água de chuva em casa, utilizando-se de recipientes como baldes e tambores. Muitas formas criativas de armazenamento foram inventadas, porém, por desconhecimento ou negligência, os cuidados necessários para a estocagem da água não foram tomados, e muitas dessas consequências dessa água parada e sem proteção é o aumento do ambiente propício para o desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika. Manter a boa qualidade da água armazenada é muito importante para controlar a proliferação de larvas. Segundo uma pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Exalc, da USP, em Piracicaba, o cloro existente em produtos sanitários na concentração de 0,1%, ou seja, 1 mililitro para cada litro de água, é capaz de impedir o crescimento e eliminar as larvas do mosquito. A concentração de cloro testada mantém seu efeito protetor durante 10 dias. Este trabalho consiste em propor uma solução para a coleta, armazenamento e utilização correta de água da chuva e a água de reuso, que não serve para consumo humano, mas pode ser usada para outras aplicações. Nesse sentido, espera-se, através dessa proposta, atingir grande parte da população que estoca água em recipientes improvisados, além de proporcionar uma adaptação nas construções para a captação e a utilização da água de reuso. Problemas e objetivos da pesquisa. Observou-se que é comum o armazenamento de água em tambores de 200 litros, mais popularmente chamado de bombonas. Esses tambores são inadequados para o armazenamento de água potável, mas uma boa alternativa para o armazenamento de água da chuva ou água de reuso. Tal prática tem se tornado popular, especialmente quando nos referimos a regiões onde a falta de água tem se intensificado nos últimos anos, como é o caso da região sudeste do país. No entanto, nota-se que o método de armazenamento e reuso da água, empregando-se as referidas bombonas, não possui uma eficácia considerável, sendo que o seu manuseio realizado normalmente é de maneira manual. Diante deste contexto e através dos questionários, foi possível levantar um problema passível de solução: como aperfeiçoar os métodos de aproveitamento de água de chuva e água de reuso em residências? O ponto de partida do trabalho foi uma discussão a respeito do mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Considerou-se hipóteses relacionadas ao armazenamento inadequado de águas que poderiam ser, potencialmente, novos criadouros do mosquito Aedes aegypti, como, por exemplo, as águas que ficam em poças nas áreas externas, como os ralos de quintal, para captação de água de chuva, bem como as calhas de telhados. Com essa informação, levantou-se a possibilidade de desenvolver um dosador de cloro automático e de baixo custo para esse tipo de reservatório improvisado. Com a intenção de ouvir as pessoas a respeito da utilização ou não de um dosador de cloro,
Elaborou-se um questionário com questões muito simples que foram respondidas por pessoas da região metropolitana e do município de São Paulo. Quando questionados em relação à captação e armazenamento da água da chuva, 61,1% dos entrevistados declarou que não armazena, e dentre os que declararam a armazenagem, 38,9% a maioria utiliza baldes e tambores para guardar a água. Em função da análise das respostas, identifica-se que uma pequena parcela dos entrevistados utiliza caixa de água para armazenamento. Assim sendo, desenvolver um dosador de cloro automático de baixo custo não se justifica. Com a decisão deste grupo em oferecer uma solução que propõe a utilização de água pluvial e de reuso, foi aplicado um segundo questionário, onde evidenciou seu projeto e mecanismo de ação desta nova solução. Com isto, objetivou-se identificar junto ao público-alvo de que forma esta solução poderia ser aceita, bem como quais sugestões este público tem a oferecer em prol desta nova proposta. As respostas obtidas demonstram que 81,2% dos entrevistados gostaram da solução apresentada, visando a redução do uso de água fornecida pelas concessionárias e a praticidade, enquanto 18,8% dos entrevistados apontaram não gostar da solução apresentada. Em seguida, quando os entrevistados foram perguntados se implementariam a nova solução em sua residência, 68,8% deles disseram que sim, enquanto 31,2% disseram que não executariam tal implementação. Perguntados por que não implementariam a solução proposta, o motivo mais evidente aponta que os custo-benefício desta proposta não atenderiam os entrevistados insatisfeitos, aparecendo em 40% das respostas obtidas. Por outro lado, perguntando-se àqueles que gostaram da solução proposta se estes estariam dispostos a investir cerca de R$ 5.000 com a implementação da nova solução proposta. 70% dos entrevistados disseram que sim, enquanto 30% optaram pela resposta contrária. Uma das perguntas consideradas mais importantes neste segundo questionário diz respeito à obtenção das críticas e sugestões dos entrevistados sobre como esta nova solução poderia melhorar. Os resultados apontam que 45% dos entrevistados sugeriram que se reduza o custo de implementação desta proposta, sendo esta a sugestão que mais vezes apareceu. Para driblar a escassez e utilizar com consciência um bem natural, que está cada vez mais raro e caro, a reutilização pode ser uma solução tanto ambiental quanto econômica para a sociedade, empresas e governos. A figura a seguir apresenta a imagem de uma casa que utilizamos como modelo para o nosso protótipo. Foi considerado o layout de um sobrado de 2 andares cujo pé direito é de aproximadamente 3 metros. Assim, a bomba deverá ser dimensionada para uma altura superior a 6 metros de coluna de água, MCA, uma vez que é considerado também a largura das lajes e a altura da caixa d'água. Se considerarmos uma cisterna subterrânea, devemos considerar uma altura adicional de aproximadamente 2 metros, a fim de compensar a estrutura que se encontra debaixo da terra. Comercialmente falando, existem diversos tipos de bombas de água, mas as características técnicas no que diz respeito à altura manométrica máxima, ou seja, até que altura a bomba é capaz de deslocar a água, varia muito de modelo para modelo. Existem dois tipos básicos de bomba de água: bomba de água elétrica periférica e a bomba de água submersa. Este último tem algumas vantagens em relação à primeira, pois é fácil de instalação, evita algumas conexões hidráulicas extras e alguns modelos já possuem a boia de nível, o que torna essa bomba mais segura. Além disso, a bomba de água submersa da marca Intec, por exemplo, já vem com plug para ligar direto na tomada, conforme consta no manual do usuário.
No que diz respeito a custo, no primeiro momento, a bomba de água elétrica periférica é ligeiramente mais barata, mas se levarmos em conta as conexões hidráulicas e a boia de nível, o custo final da instalação desse tipo de bomba será mais cara. Assim, as vantagens da bomba submersa não se limitam somente às questões técnicas. Em termos de custo, também é mais vantajoso. Em uma pesquisa rápida utilizando a ferramenta de pesquisa do Google, é possível verificar que o valor da bomba de água submersa com capacidade de 7 MCA fica em torno de 190 a 230 reais. Já com a boia de nível, a bomba de água periférica com capacidade de 26 MCA tem um custo aproximado de 140 reais e a boia de nível aproximadamente 40 reais. Lembrando que neste último caso, além deste custo, temos que levar em consideração a instalação elétrica e hidráulica necessárias para esse dispositivo. Para maior proteção no caso da bomba submersa, além da boia de nível da bomba, se faz necessário comprar mais uma boia de nível para desligar a bomba quando a caixa de água estiver cheia. No caso da bomba periférica, além da boia de nível que ficará na caixa d'água, se faz necessário mais uma no reservatório de captação de água de reuso, pois em caso de esgotamento desta água existe o risco de queima da bomba de água. Fizemos um levantamento rápido dos possíveis materiais a serem utilizados. Chegamos num valor parcial de R$ 1.426,66. Certamente existem outros custos que não foram considerados, como a mão de obra, mas a análise desse tipo de custo é muito subjetivo, uma vez que isso dependerá da região, a sazonalidade da mão de obra, entre outros fatores. Um outro custo de extrema relevância a ser considerado seria a cisterna. Existem atualmente dois tipos de cisternas, uma subterrânea e a outra externa. As cisternas subterrâneas têm a vantagem de ter a capacidade de armazenamento maior e esteticamente ficar mais discreto. Porém, a desvantagem é a necessidade de se cavar o solo e a difícil manutenção. As cisternas externas têm a desvantagem de ter uma capacidade menor de armazenamento e esteticamente ficar à vista das pessoas. Porém, sua manutenção é mais fácil e não existe maiores complicações na sua instalação, como escavar o chão. Em termos de custo de material, existe uma grande diferença entre as cisternas subterrâneas e a externa. Uma cisterna subterrânea de 5.000 litros custa em média R$ 4.500 e uma cisterna externa modular de 2.000 litros custa R$ 3.800. Para determinar qual das cisternas é a mais, note que estes valores já superam as expectativas de gasto para a implementação desse projeto. Porém, é possível encontrar em sites de classificados as bombonas de 200 litros a custo bem convidativos. Os valores variam de 100 a 200 reais. Vale ressaltar que não existe uma empresa específica que vende formalmente esse tipo de produto para a pessoa física. A venda é feita de forma informal. Conclusão: o projeto demonstra que é viável em termos de custo a implantação do projeto, desde que observadas as características específicas do imóvel e da região em que se encontra o mesmo. Devemos levar em consideração que a curto prazo o retorno financeiro não seja tão vantajoso. Porém, é importante destacar que as vantagens em termos ecológicos é consideravelmente interessante para o planeta e para a nossa sobrevivência.